Você já ouviu falar de alguém que foi atingido por um raio e sobreviveu? Pois é, acontece, mas é raro. Agora imagine passar por isso não uma nem duas vezes, mas 7 vezes. Essa é a inacreditável história de Roy Sullivan, um homem que parecia ter um imã para tempestades e que por isso ganhou o apelido de para-raios humano. Olá, eu sou a Márcia Gândara e esse é o Relatos Flash, um quadro aqui do canal. Roy Cleveland Sullivan nasceu em 7 de fevereiro de 1912 na zona rural da Virgínia, nos Estados Unidos, e cresceu em um ambiente simples, cercado por florestas e montanhas. Desde pequeno, ele tinha contato com a natureza e desenvolveu uma resistência física que mais tarde se tornaria essencial para sobreviver ao que estava por vir. Na vida adulta, o Roy se tornou guarda florestal no Parque Nacional de Shenandoah, um lugar conhecido pela sua beleza e por tempestades repentinas que surgiam sem aviso prévio. Ele não podia imaginar que esse trabalho, que ele tanto amava, seria também o palco de alguns dos momentos mais perigosos e improváveis de sua vida. O primeiro incidente aconteceu em 42. O Roy estava em uma torre de observação, vigiando os sinais de incêndio florestal, quando uma tempestade se formou muito rapidamente. Um raio atingiu a torre, desceu pela estrutura metálica e atingiu a perna direita dele, arrancando a unha do seu dedão do pé. Mas ele sobreviveu. Na época, ele pensou naquilo como algo isolado, sem imaginar que estava apenas começando uma série que o tornaria famoso no mundo todo. O segundo raio aconteceu 27 anos depois, em 1969. Ele dirigia sua caminhonete pelo parque quando nuvens escuras começaram a se formar. As janelas estavam abertas e um raio atravessou por elas, acabando de vez com suas sobrancelhas, parte do seu cabelo, além de fazer o relógio dele explodir. Os pelos do corpo também caíram. Esse caso foi tão grave que o guarda desmaiou e o carro caiu em uma vala, mas ele ficou bem após isso. A partir daí, o Roy começou a ficar mais atento ao clima, mas a sorte parecia ter outros planos. O terceiro raio foi já no ano seguinte, quando ele estava no quintal de casa e foi novamente atingido tendo o ombro esquerdo queimado. O episódio gerou boatos entre colegas, conhecidos de trabalho, que começaram a dizer que ele carregava uma maldição ou algum tipo de magnetismo incomum para raios. Quando se formava alguma tempestade e algum amigo estivesse com ele, ele corria para casa. O Roy, no entanto, tentava não dar importância, dizendo que faria o mesmo. E as coisas não pararam por aí, porque sim, teve um quarto raio. Era 72 e enquanto ele trabalhava em uma estação de guardas, outro raio atingiu o local. O impacto incendiou de vez o seu cabelo e ele só conseguiu apagar as chamas mergulhando a cabeça em um balde de água que estava por perto. A partir desse dia, o Roy passou a carregar recipientes com água em quase todos os lugares, um hábito que se tornaria fundamental. O quinto raio aconteceu no ano seguinte, durante uma patrulha de rotina. Uma tempestade se formou e antes que pudesse encontrar abrigo, ele foi atingido novamente. A descarga o lançou para fora da sua caminhonete e deixou queimaduras nas pernas. Ele já estava tão acostumado com a situação que ele até brincava, dizendo que se os raios quisessem pegá-lo, iriam encontrá-lo em qualquer lugar. O sexto incidente ocorreu em 1976, enquanto ele caminhava por uma estrada no parque. O raio atingiu seu tornozelo e o derrubou no chão. O Roy começou a desenvolver um medo intenso de tempestades. Se ele via nuvens escuras no horizonte, ele tentava se esconder imediatamente, mas no seu trabalho isso nem sempre era possível. Então, depois dessa, ele acabou se cansando do parque e achou melhor se aposentar. Ele se mudou com sua mulher e o trailer para uma pequena cidade e não poupou dinheiro em para-raios, equipando a antena de TV, os 4 cantos do trailer e as árvores em volta. Adiantou? Não. Enquanto pescava em 77, o Roy acabou sentindo um forte cheiro de enxofre e os pelos de seus braços se arrepiarem. E era assim que ele sabia que ele seria atingido. E dessa vez também não foi diferente, porque segundos depois, um raio atingiu e o jogou dentro d'água.
Só que o choque não imobilizou ele, que conseguiu subir de volta para o barco e correr para o seu carro. Agora, como se já não fosse o suficiente, no caminho teve que despistar um urso com os peixes que ele tinha pescado e uns sanduíches. Parece história de pescador, mas era comum o Roy se deparar com ursos, pois ele trabalhou a vida toda em florestas. Bom, chegando em casa, a sua mulher o levou para o hospital, onde ele chegou a ser entrevistado, contando que lutou com um urso acertando um pedaço de madeira em seu nariz. O raio dessa vez atingiu sua cabeça e o peito, deixando marcas de queimadura e, mais uma vez, colocando sua vida em risco. Sobreviver a 7 descargas elétricas de alta potência o colocou no Guinness Book como a pessoa mais vezes atingida por raios e que sobreviveu a eles. De acordo com a National Geographic, cerca de 2.000 pessoas são mortas todo ano atingidas por raios. E as que escapam, elas podem apresentar um quadro que reúne vários sintomas, como perda de memória, fraqueza, tontura e dormência. Mas pessoas atingidas também podem ter consequências mais sérias, como dano permanente a órgãos, parada cardíaca e queimaduras graves. Além de assustador pensar em ser pego por a pessoa ainda fica com uma espécie de tatuagem no corpo. Isso mesmo, quem experimenta a passagem da eletricidade pela superfície da pele fica tatuado. O caminho do raio pode ser visto por causa das marcas vermelhas desenhadas na pele, mas que são temporárias. Gente, ser atingido por um raio já é raro. A chance estimada é de cerca de 1 em 15.000 ao longo de uma vida. Sobreviver a 7 é praticamente impossível, mas o Roy conseguiu. Especialistas sugerem que sua profissão e o fato de passar muito tempo ao ar livre aumentaram as chances, mas ainda assim é algo bem fora da curva. Com o tempo, ele se tornou uma figura folclórica na região, alvo de entrevistas e reportagens, mas também de piadas e olhares desconfiados. Em 83, aos 71 anos de idade, ninguém poderia imaginar que a sua história terminasse de forma tão triste. Certa noite, enquanto sua mulher dormia ao seu lado, o homem decidiu colocar um fim à sua vida. Com uma pistola, ele atirou em direção ao seu peito. Um impacto que nenhum raio teria sido capaz de causar. Dizem que a mulher dele iria pedir o divórcio, além da teoria de que uma depressão severa tenha surgido depois dos 7 catastróficos episódios. Mas conta pra mim aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa história, que eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu curtir e até o próximo Relatos Flash. Um abraço!